Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual o momento que vocês estiverem assistindo a esse vídeo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer por vocês terem tido a vontade e a curiosidade de assistir esse vídeo, de preferência até o final. Bom, eu vou ter cerca aí de 42 minutos no máximo para poder fazer esse vídeo. E você deve estar se perguntando, obviamente, aqueles que, óbvio, que não me conhecem, não estão aqui como amigos nas redes sociais, se perguntando quem é esse cara, por que ele está fazendo esse vídeo e postando nas redes sociais. Bem, eu me chamo Marcos Oliveira, eu tenho 44 anos e há mais ou menos 2 anos eu decidi fazer um vídeo, começar a fazer vídeos falando primordialmente sobre mim, sobre a minha vida e sobre tudo o que eu tenho passado até o dia de hoje. Todos os desafios, todos os erros, todos os aprendizados, todas as vitórias. Mas por quê? Por qual razão de me expor, de expor a minha vida, de expor coisas tão pessoais nas redes sociais? Em troca do quê? Eu tentei criar um script sobre o que falar, até mesmo para que eu não misturasse tudo no mesmo balaio e não seguisse uma linha de raciocínio, mas que eu pudesse fazer com que cada um de vocês, ou a maioria de vocês, perceber o que fazemos com a nossa própria vida. Cada escolha, cada ação, cada pensamento pode fazer com que a gente siga essa trajetória. E o meu intuito, há 2 anos atrás, quando eu escolhi fazer esse tipo de vídeo, na verdade eu não foi em busca de notoriedade, fama, reconhecimento, até porque eu não sou nenhum famoso, obviamente. Eu sou uma pessoa comum que vai postar esse vídeo, que está postando esse vídeo na sua própria rede social, uma pessoa comum, desconhecida, como você que está assistindo esse vídeo. Falar diretamente para você, falar uma linguagem clara, uma linguagem direta, uma linguagem simples. Eu não sou nenhum influenciador, eu não sou nenhum estudioso, eu não sou nenhum terapeuta. Mas por que então me ouvir? Por que então me dar atenção? Porque talvez, justamente por eu não ser um homem conhecido, um homem famoso, um influencer, um coaching, por eu não ter nenhum desses atributos, eu consigo atingir mais facilmente você. Porque eu vou estar falando a sua língua. Eu vou estar falando a realidade do que acontece, do que aconteceu comigo, e você, de repente, se identificar mais facilmente. E aí sim, você entender que, cara, isso acontece com qualquer um, realmente, na prática. Eu não vou falar aqui nada sobre religião, sobre espiritualismo, sobre técnicas ou sobre nomes para que você siga.
Eu vou falar aquilo que realmente eu vivi, a minha história. Tudo o que envolveu entre sentimentos, emoções, ações, assumir muitos erros, muitos defeitos. E quem sabe poder ajudar a orientar você que se identifique com alguma coisa que aconteceu comigo, ou que acontece comigo, mas que você olhe e fale, nossa, então eu posso reverter isso. Eu posso fazer com que eu melhore. Eu posso fazer com que eu saia dessa. Então o meu vídeo, ele é tão somente para você que se julga demais, se cobra demais, para você que tenha pouca autoestima, para você que não se cuida, para você que tenha tantos erros e defeitos que não consiga seguir em frente, não consegue mudar, não consegue melhorar. Eu quero mostrar para você que, sim, acontece com todos. E contar um pouco dessa minha história, dessa minha trajetória nesses 44 anos de vida. E que se eu puder com isso, nesse primeiro vídeo, nem que seja ajudar uma única pessoa, eu vou ficar extremamente satisfeito. O meu intuito aqui é me conectar com o maior número de pessoas que se sinta da mesma forma que eu me senti durante anos e que ainda sinto em determinados níveis, em determinados momentos e situações, me conectar com você. E quem sabe ajudar um ao outro. E fazer com que a gente consiga, quem sabe, criar laços e espalhar cada vez mais ao redor do nosso mundinho, seja das redes sociais, seja do seu bairro, da sua família, dos seus amigos, dos seus conhecidos, que estejam nas mesmas situações, que se encontrem nas mesmas situações. Esse vídeo vai ser bem cru, é a primeira vez na minha vida que eu faço algo do tipo. Eu não sei editar vídeos, nem vou me arriscar. Ele vai ser postado do jeito que eu estou gravando. Como eu disse, eu sou uma pessoa comum que decidiu fazer algo que para mim é inovador. Que para mim seja algo arriscado, onde eu tenho certeza que vão aparecer pessoas julgando, criticando, debochando, ironizando, que seja. Eu assumo esse risco de expor tudo o que eu tenho de vontade de expor para poder me conectar com você que se sinta da mesma forma, mas que não consegue nem entender o porquê. Então esse vídeo é para você. E eu espero que eu possa ajudar o máximo de pessoas, de que eu possa tocar o máximo de pessoas e mostrar que o mais importante, o mais precioso que temos é a nossa vida. E com ele, o nosso tempo de viver. Como eu falei no início, eu tentei criar aqui um roteiro, um script do que falar. O meu propósito maior aqui, dentro desse tempo do primeiro vídeo, onde vai ser de cerca de 40 minutos, 42 minutos, é de não ser de influenciar alguém.
Eu não tenho a pretensão e a arrogância de me achar um exemplo de tamanha grandeza a ponto de influenciar alguém. Eu não quero influenciar, eu quero tocar a pessoa. Tocar no sentido dos sentimentos e emoções dessa pessoa. De você que se identificar. Eu posso até ser ridicularizado, mas se apenas uma pessoa se identificar a ponto de entender, de perceber a grandeza e a importância da vida em si, independente de religião, independente de dicas e de livros para que você siga tal técnica, é você olhar e enxergar a vida como um todo. Você tem um grande presente que é a vida. E eu não estou falando isso da boca para fora ou algo somente para poder ser algo utópico ou no sentido de história dramática. Não, mas é sentir a vida como uma grande oportunidade que temos. E eu decidi dar como exemplo tudo que eu vivi, desde quando nasci até esse momento. Eu quero começar falando sobre essa minha história, sobre essa minha trajetória de vida. Bom, eu já comecei dizendo que tenho 44 anos. Eu nasci no Rio de Janeiro, na capital, na cidade do Rio de Janeiro. E a minha história começa bem conturbada. Eu já começo uma vida bem cedo, literalmente. Eu nasci com cerca de 7 meses, de 6 para 7 meses, bem prematuro. E foi diagnosticado um problema congênito, uma má formação do meu aparelho digestivo. E eu já nascia, vamos dizer assim, me aventurando nessa vida. Eu nasci, como dizem, né, o termo natimorto, com o cordão umbilical enrolado na cabeça, no pescoço, melhor dizendo. E eu tive isso, essas são as histórias que tanto a minha mãe quanto a minha madrinha me contou. Claro que as cicatrizes do meu corpo também confirmam isso, né, por conta desse problema congênito. E eu tive cerca de meia hora sem oxigênio, assim que nasci. Até me reviverem, eu tive 3 paradas cardiorrespiratórias. Eu fiquei cerca de 3 meses na incubadora. Graças a Deus, eu consegui superar esse primeiro desafio da vida, ficando, claro, com uma sequela temporária, que foi uma bolsa de colonoscopia, de colostomia, uma bolsa de colostomia, onde eu tive que usar até os 3 anos e meio de idade. Bom, minha mãe
era uma hippie dos anos 70. Pela minha idade, vocês vão ver que eu nasci em 1979, então em março de 1979, então eu fui gerado em meados dos anos de 1978, do ano de 1978. E ela era uma clássica hippie dos anos 70, com as roupas, rock, e adorava ir para shows de rock, acampar, fazer os luaus nas praias desertas. E, claro, viver aquela vida sem responsabilidade, sem assumir muitas coisas profissionais, não gostava de estudar, enfim. E nós éramos de uma família bem pobre, bem humilde, do subúrbio do Rio de Janeiro. A comunidade da Providência, do Morro do Santo Cristo. Quem é do Rio de Janeiro sabe, conhece. Neto, eu sou neto, fui neto, meus avós já partiram, de uma lavadeira, de uma creche e de um alfaiate. E eu vou colocar aqui uma coisa engraçada, se é que a gente pode dizer que é engraçado, mas meu avô era alfaiate e cego de um olho. Meu avô era, na sua juventude, era jogador de futebol, e ele, ao cabecear uma bola, ele teve um problema no olho, um rompimento de um tendão da pálpebra, e ele acabou ficando cego de um olho, de uma vista, perdeu a visão de um olho, acabou não tendo cuidado necessário, né? É claro que naquela época, em meados dos anos 50, 60, quando ele perdeu a visão, não tinha tratamento para isso. E ele era um excelente alfaiate. Alfaiate que se chamava na época de corte e costura, e a especialidade dele era ternos. E ele trabalhava para grandes grifes, apesar de ser um favelado, semi-analfabeto, morador do morro, negro. Sim, meu avô era negro, de Itabuna, na Bahia, netos de escravos. Minha avó, esposa do meu avô, mineira, branca, de Diamantina, em Minas. Filhas também, filha de escravo com índio. Minha árvore genealógica da parte materna sempre foi essa miscelânea. Então a minha mãe nasceu mais morena, né, uma negra, né, ela puxou mais o lado do meu avô, mas a minha mãe nunca se aceitou pela cor que tinha. Também por onde não se aceitava por ser favelada, por morar no morro. Mas a história é sobre mim. Eu tive uma criação bem difícil. Foi feita basicamente pelos meus avós, a minha criação. Eu não conhecia o meu pai biológico. Na verdade, até hoje eu não sei quem é o meu pai biológico. E com isso, coube a minha avó, semi-analfabeta, lavadeira de uma creche, e o meu avô, semi-analfabeto, alfaiate, cego de um olho, a responsabilidade de me criar. Uma criança
que necessitava de muitos cuidados, até os 3 anos de idade, com a bolsa de colostomia. Eu tinha asma, bronquite asmática também, então era difícil cuidar de mim. Eu lembro pouquíssimo dessa fase da minha vida. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre cada parte, cada fase da minha vida, mas eu quero entrar no mérito do que tudo o que a gente vive, tudo que estamos cercados, seja pelo ambiente, pela educação que a gente recebe, pelo meio onde vivemos, o que pode ou não nos influenciar e nos construir como pessoa. Se é que eu posso falar construir, mas talvez nos moldar como seres humanos. Eu quero entrar no mérito de que cada fase da minha vida contribuiu para que eu absorvesse tanto de coisas boas quanto de ruins. E que por alguma razão eu fui caminhando e descobrindo tudo isso, toda essa gama de sentimentos e emoções, defeitos e qualidades que a gente tem. Eu fui descobrir exatamente há 2 anos, quando eu resolvi fazer esse tipo de vídeo, o porquê que eu sempre me questionei sobre a vida, sobre o porquê tudo aconteceu comigo, da forma como aconteceu, e me questionado o porquê. Por que comigo? Questionar sobre a vida, sobre o sentido da vida, é algo que talvez 99% dos seres humanos fazem diariamente. Eu posso dizer que não há uma definição exata do sentido da vida. Mas questionar é fundamental para que a gente possa buscar as respostas. Mas elas começam quando nós fazemos uma coisa importantíssima, que é o autoconhecimento. Eu estou fazendo isso aqui porque, como eu estou aqui no meio desse parque, tem muitos insetos, abelhas e, enfim, aqui tá cheio de formiga, às vezes passa e às vezes eu abano assim. Mas retomando a linha de raciocínio, o autoconhecimento é importantíssimo. Se questionar o porquê que fazemos certas coisas, tomamos certas atitudes, certas posturas. E colocar esses questionamentos sobre a vida, sobre o sentido dela,
sobre tudo que acontece desde o nosso nascimento, a nossa infância, ao longo da nossa juventude, da nossa fase adulta. E do porquê que somos assim, do porquê que temos isso. Eu quero tentar manter a maior distância possível de religiões, de referências de famosos ou coachings ou influencers. Porque, claro, eu já os ouvi, eu já li, eu já segui terapeutas, fórmulas, eu já tentei várias coisas. É claro que isso ajuda, contribui muito, contribui para te elucidar muita coisa. Mas tão importante quanto isso é você se olhar no espelho. Todos os dias. Conversar com você mesmo. Para conhecer você mesmo, conhecer as suas maiores dores, os seus maiores medos. Tentar compreender os seus maiores defeitos. Enaltecer as suas qualidades, reconhecer as suas qualidades. Porque você é a primeira pessoa que se ouve. É a primeira pessoa que ouve o som da própria voz. Você conversa com você mesmo. Você fala com você mesmo. Então, por que não se dar mais ouvido? Se dar mais atenção? É claro que pode e vai parecer muito óbvio o que eu esteja falando aqui. Mas eu quero falar justamente esses assuntos reais. É quase como, eu não sei se esse vídeo é um pouco de um testemunho, um desabafo, seja como for. Eu quero dividir isso com você. Estou dividindo isso com você. Eu sou um homem de 44 anos que ao longo dessa vida eu passei por diferentes situações, momentos muito ruins, porque eu construí esses momentos muito ruins através dos inúmeros defeitos que eu tenho. Muitos deles, alguns deles, acredito que a maioria, hoje eu tenha superado, melhorado, aprendido e transformado em qualidades. Eu já errei bastante, eu já falhei bastante, eu já caí bastante. Eu também já me vitimizei bastante, principalmente pela vida que eu tive, a infância que eu tive, a educação que eu tive. Eu já apontei o dedo para responsabilizar mãe, ausência de pai biológico, mas eu tenho um pai, sim, um pai que aos 5 anos de idade casou com a minha mãe, me assumiu como filho, colocou o nome dele no meu, me dando uma certidão de nascimento com o nome dele como pai. Então ele é o meu pai. Mas eu também
passei durante muitos anos da minha vida culpando ele também. Culpando muita gente, menos a mim. Eu demorei muito tempo da minha vida responsabilizando os outros, mas não a mim. Em contrapartida, quando eu comecei a me responsabilizar, eu comecei a me responsabilizar de tal forma, tão pesada, tão dura, uma autocobrança tão forte, que eu passei a me odiar, que eu passei a me distanciar de mim mesmo, a de não me aceitar, a de enaltecer os meus defeitos de tal forma, e misturando com tudo o que eu ouvi ao longo da minha vida de ruim a respeito de mim mesmo, até mesmo verdades ditas por outras pessoas que ficaram gravadas no meu peito e na minha mente, que se tornaram crenças tão limitantes dentro de mim que eu acreditei nelas e que me seguraram durante muitos e muitos anos. Que foram correntes tão pesadas, âncoras que iam tão profundo na minha vida, que me limitaram tanto, que não me deixaram atingir sonhos e objetivos, e que fizeram tão mal à minha vida e que me deixei fazer com que tomasse de mim o que de mais precioso tenho na vida, que é o meu tempo. O tempo é o agente da nossa vida. É o que te proporciona tudo para que você execute dentro desse período de passagem aqui. O tempo é precioso, o tempo é único, mas o tempo ele só vai para frente. E eu passei muito tempo demais, preso, arrastando correntes e olhando para trás, me deixando alimentar e me alimentando de tristeza, rancor, de sabores, culpando, apontando, julgando, criticando, tanto os outros quanto a mim mesmo. Mas por que eu estou falando isso para você? Quem é esse cara? Você deve estar se perguntando, quem é esse cara? Para que ele está falando isso tudo? Está querendo atenção? Está querendo atenção? Está depressivo? Está querendo ser mais um a ganhar fama e dinheiro na internet? Não é nada disso. Justamente pelo fato de eu ser um total desconhecido, que talvez seja mais fácil eu falar tudo isso. Eu assumi tantos erros, tantos defeitos, e provar que eu sou um cara normal, que eu sou igual a você, igual a qualquer um outro. Mas é isso, eu quero falar isso, que eu sou cheio de defeito. Eu já errei pra caramba.
Mas eu aprendi muita coisa. E a realidade da prática, da vida, ela não é simples. Ela não é nada fácil de você reverter certas coisas, de você querer aprender, assumir, melhorar, se desenvolver. Mas você tem que começar por você. Principalmente, se amar. Se amar, se respeitar, se valorizar, saber que o seu tempo é o que você tem de mais precioso nessa sua passagem aqui, nesse seu período de vida. Seja ele quantos anos for, quantos anos forem. Também não sei o melhor português. Posso falar errado, errar em alguma conjugação verbal, tempo verbal. Espero que isso não seja tão mais importante quanto tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu quero falar para você que está em crise, que se sinta sozinho, que esteja depressivo, se sinta derrotado, se sinta perdido, que se questione a vida, questione do porquê tudo acontece com você de ruim. Eu quero te mostrar empatia. Eu quero te mostrar que um total desconhecido esteja conectado com você e que possa te ajudar de alguma forma, com as minhas vivências, com as minhas experiências, mesmo com todo defeito do mundo, que eu seja um exemplo de que, apesar de todos os erros, de todas as quedas, eu possa te ajudar de alguma forma e mostrar que o sentido principal da vida é esse. Primeiramente, nos amarmos, nos respeitarmos, cuidar de nós mesmos, para que a gente possa fazer isso por outra pessoa. Esse é o maior sentido da vida. Esse é o maior propósito da vida. É quase como... Vocês já viram aquele campeonato de torre humana? Em alguns países da Europa tem esse campeonato. Acredito que na França, na Espanha. É basicamente um campeonato de pessoas, umas em cima das outras, formando a maior torre que eles possam conseguir formar, a mais alta. Então, eles vão se aglomerando, se abraçando uns aos outros, formando uma base, uma pirâmide, vão subindo, todas umas se apoiando nas outras, independente do tamanho, da altura, do peso, da cor, da religião, do poder aquisitivo. Independente disso, o propósito deles é se juntarem para se unirem e formarem um conjunto maciço e alto, o máximo que eles conseguirem. Esse é o propósito, no meu entendimento, o propósito primordial da vida. É nos cuidarmos, nos melhorarmos como seres humanos
cada vez mais para podermos ajudar outros seres humanos. Mas ajudar na essência, nas emoções, nos sentimentos, no mental, no psicológico. Dar para esses seres humanos condições de se sentirem fortalecidos para também seguirem com suas vidas, para estarem prontos a ajudar outras pessoas. Mas a gente só pode dar para alguém aquilo que nós temos. A gente só pode dar amor para alguém se nós nos damos amor. A gente só pode cuidar de outra pessoa se nós cuidamos de nós mesmos. A gente só pode respeitar outras pessoas se nós conseguirmos respeitar a nós mesmos. Então, pessoal, eu estou atingindo o tempo máximo de vídeo. Eu já fiz uma introdução bem clara do que eu quero com isso. Quero muito fazer um segundo e dar continuidade a esse meu projeto de vida, a esse meu projeto aqui. Eu espero que vocês compreendam, que vocês possam compartilhar o máximo possível com outras pessoas, porque eu quero entrar profundo em tudo isso, no que se refere a nós mesmos, a sentimentos e emoções, aquilo que nos permitimos fazer e o que pode atingir a nossa vida. E nisso melhorarmos cada vez mais. Se vocês quiserem e desejarem também saberem, eu quero compartilhar com vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço por vocês terem colocado esse tempo das suas vidas a me ouvir e a ver o que eu tenho para dizer. Assim que possível, eu vou fazer um segundo vídeo e eu espero que cada vez mais eu possa contribuir positivamente na vida de vocês, mesmo que seja de uma pessoa só. Muito obrigado. Fiquem em paz e estejam com Deus. Até o próximo.